Você sabe que o pessoal hoje tá doido que a gente te coloque na parede, te pressione, te esprema, entendeu? O povo tá com sangue nos olhos, irmão. Caraca, que raiva é essa, Fábio? Eu não sei o que tá acontecendo com esse povo, não. Eu acho que o seu olho tá um pouco vermelho, Fábio. Não, não tá não, Acho que rapaz. Eu tava vendo até agora uma capa que tu está em um podcast policial em que até os policiais, irmãos, tá esculhambando contigo. Ô, louco, Fábio. Não tava sabendo disso, não. O que tá acontecendo? Fábio, vamos respondendo já a sua pergunta primeiro. Todos os profetas na Bíblia, até Jesus, foi perseguido. Eu encaro a perseguição não como algo ruim, mas como algo bom. É bom que o meu galardão aumenta no céu. Então, se estão falando é porque estão incomodados ou vê uma saída ali para conseguir visualizações, engajamento. E eu não costumo responder ninguém mais. Se estão falando de mim é porque tá dando resultado e eu tô fazendo uma coisa boa pro reino de Deus. Mas essa sua percepção que eles estão falando em forma de perseguição, seria apenas uma perseguição ou houve em algum momento motivos para eles estarem te perseguindo? Tem pessoas que não precisam de motivo. Daniel não precisou de motivo. A Bíblia diz que em Daniel 6,4 achavam ocasiões para incriminar Daniel. Judas, depois de ter traído Jesus, também achava ocasiões para entregar Jesus. Quando as pessoas não gostam de você, não depende se você vai dar motivo ou não. Apenas o fato dela não gostar de você, como diz na gíria, o santo não bater, elas vão te perseguir, caluniar e vão achar 1000 formas. Vão falar, como fala, do meu dente, do meu cabelo, da minha roupa, do meu tamanho, da minha idade e por aí vai. É coisas que não tem nexo nenhum, não fere meu caráter nem a honra de ninguém. Mas acharam formas e momentos para poder bater em cima disso. Agora, é claro que pessoas que elas vão digerir aquilo que a gente fala e vão perceber ou colocar ali uma certa analogia da forma que elas querem. A interpretação, essa é a palavra que eu estava procurando para usar, a interpretação de fala, de comportamento de qualquer pessoa vai de cada um. As pessoas interpretam da forma que quiser. Mas você é novo, fez 15 anos agora. E a gente, quando é novo, nós somos imaturos. Sim. Estamos sujeitos a erros, a dado momento nos deixar levar pelas emoções e por isso nós erramos, principalmente quando nos deixamos levar pelas emoções. Uhum. Em algum momento você não percebe assim que houve algum erro para que as pessoas possam te criticar ou apontar o erro? O apóstolo Paulo ele foi o maior implantador de igreja do Novo Testamento, né? Ele foi um homem que foi perseguido em tantas cidades por pregar o evangelho. E Paulo foi alguém que um dia perseguiu e agora está sendo perseguido. E uma coisa que eu gosto de Paulo é que ele escreve assim: quando eu era menino, eu agi como menino, eu pensava como menino. E hoje eu amadureci. A maior honra de alguém é quando ela sabe que ela errou. É quando ela sabe os erros dela. O problema é que ninguém é juiz na vida de ninguém. Eu não posso apontar o erro de ninguém. Declarar inimigo de alguém. Eu só posso apontar o erro de alguém se eu for para aconselhar aquela pessoa para o bem. Certo? Agora sim, eu tenho 15 anos. Eu prego desde os meus 3 anos de idade. Eu estou há 12 anos pregando. Claro que a gente comete erros, como todo pregador já cometeu. Eu cometi muito erro. Um erro que eu cometi até há pouco tempo era falar que o púlpito era o altar. Sendo que aprendendo com o pastor Eliseu Rodrigues, que está assistindo, acho que está assistindo, aprendendo com ele é que o altar, na realidade, é Cristo. E aquilo dali é púlpito, como ele fala que é um púlpito, é um lugar elevado. Mas acreditamos que ele é o altar, tá tudo. É apenas uma analogia, uma interpretação. Mas a gente, como pregador, a gente erra em falas, em momentos. Você também, como um pregador, pastor, o senhor um dia foi um pregador, o senhor sabe do que eu estou falando. Uma hora você está ali lendo a Bíblia e, de repente, troca ali Moisés por Noé, Noé por Eucana e por aí vai. Mas não é intencional. Agora, todos os erros devem ser corrigidos. Agora, tem pessoas que se apropriam desses erros para deturpar você e colocar você como um demônio, né? Como alguém que deve ser escorraçado. Mas não. Quando alguém erra, é sinal que aquela pessoa está tentando aprender para fazer o certo. Geralmente a gente aprende errando, né? E se Exatamente. erra é porque está fazendo alguma coisa. Está tentando fazer Tentando alguma fazer coisa. alguma coisa, Né? é verdade. Desse jeito. Verdade. E você consegue pontuar algum erro que você cometeu, assim, que te marcou? Assim, na realidade eu cometi muitos erros em toda a minha trajetória ministerial. Mas eu procuro, né, algumas polêmicas que o povo cria na internet ele falou não sei o quê, ele falou não sei o quê, ele falou não sei o quê. Assim, na minha visão não são erros. Amém? É como as pessoas querem interpretar como erro. Agora, claro, erros que eu já cometi, sim,
cometi já muito erro na itinerância. Primeiro, não respeitar o tempo de Deus, ser afobado, pensar as coisas que não iam acontecer na minha vida. Eu já errei muito, muito. Tanto que a minha história foi de uma humilhação para uma honra. Eu sei o que é humilhação, mas eu sei o que é esperar em Deus. Agora, nesses últimos tempos para cá, eu não vejo um erro que eu cometi. E eu sempre, quando dou entrevista em podcast, pergunto qual o erro que eu cometi, qual heresia que eu preguei, qual o texto que eu deturpei. E ninguém me respondeu até hoje. Herege, mas qual o texto que eu preguei, a heresia que danificou a igreja de Cristo? É isso que eu pergunto para as pessoas e ninguém me responde. Geralmente as pessoas vão pontuar como erro, e eu não pontuo isso como erro especificamente o que eu vou falar aqui, mas um adolescente, ele acaba por um momento tendo alguém como inspiração. Exato. E quando você se inspira em alguém ou algo que alguém falou, se você não tomar cuidado, você acaba reproduzindo aquilo, e exato. repetindo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a pregar, eu tinha 16 anos e eu tinha uns 200 DVDs do Marco Feliciano. Eu passava dia e noite ouvindo. E de forma involuntária, eu pegava a tonalidade de voz do pastor Marco. Em alguns momentos eu ia falar em línguas estranhas, a língua estranha que eu falava não saía igual, mas pra você ver a melodia... Pra você ver o que é. O pessoal criou tanto... Dava a entender que... A melodia lembrava a forma como... Entendeu? A linguagem do Marco Feliciano. Pra você entender como que é as coisas. É uma coisa que eu sempre pergunto. O pessoal criou muito problema por causa do The King. Então, eu ia chegar nisso. Então, geralmente, as pessoas estão pegando hoje, eles pegam a imagem do pastor Massinho, passando a profecia pro pastor Jorginho de Xerém, né? Sim. Eis que eu visito Nagoya, América. Aí ele fala, então eu falo nesse idioma, The King, The Power. E aí pega o seu vídeo também, que foi praticamente... Isso aí não foi por uma inspiração? Mas pra você, como que é as coisas? Eu pergunto pra todo mundo. Na realidade, então, a língua que você, novo convertido, crente, cristão, que você fala, é original sua? Ninguém fala mais essa língua, só você fala. É uma pergunta que eu falo, pronto, acabou. E primeiro, Paulo diz, ser de meus imitadores como sou de Cristo. Primeiro, quem dá língua é o Espírito Santo. A língua não pertence ao homem, a língua pertence a Deus. Se Deus quiser descer com a mesma língua que deu para ele. No dia de Pentecostes tinha 14 idiomas, 14 nacionalidades reunidas no dia de Pentecostes. Então, quem pode afirmar que aquelas línguas que aquele povo estava falando, uma não era parecida com a outra? Então, se Deus quiser falar, se Deus quiser fazer, se Deus quiser dar a mesma língua que deu para mim, dá para você e por aí vai... Mas o quê? O pastor Maurinho Ferreira, que é o meu amigo, ele pregou uma mensagem que é muito importante. Seja você. Eu sou o Miguel Oliveira. Independente de qualquer coisa. Eu sou o Miguel Oliveira. É claro que a gente usa espelhos na nossa vida, né? Referências de pessoas. E o pastor Maurinho fala que ele começou a imitar o Gilmar Santos. Ele imita todo mundo, pastor Maurinho. O Gilmar Santos que fala lá, ele manda no céu, manda na terra, manda aqui. Não, esse é o Gesiel Gomes. Gesiel Gomes, manda no céu, manda na terra, manda não sei o quê. É o dono da palavra, a palavra cura. Palavra cura, palavra não sei o quê. Aí imitava o Adeudo Costa. Aí imitava o Marco Feliciano, né? Com o dedinho assim no microfone. Eu quero 4 anjos de fogo aqui agora. Mas não é por mal. É porque você vê uma unção daquela e você vê, é um belo azeite. Sim ou não? Sim, claro. Você olha, é vasos que tem um azeite que transcende. Você fala, eu quero ter um azeite daquele. Mas não é porque alguém tem um azeite que você também não pode ter um azeite. Entendeu? Eu admiro muito o pastor Júnior Trovão, que é meu amigo. Pai da glória não vai, profeta. São jargões que ele usa. São jargões que ele usa. Então, assim, são referências. Assim como na manicure, no cabeleireiro, teve pessoas que foram postes de referência para as pessoas que começaram ali a fazer o trabalho dela e por aí diante. Assim no mundo gospel também. Sim, acontece que o Espírito Santo, por muitas vezes, usam pessoas para nos inspirar até a gente formar a nossa própria identidade. Até mesmo porque o pastor Massinho é meu pastor presidente. Sim. Começa por aí. Então, é o meu líder. Então, não estou me esperando em alguém que é de fora. Mas ali foi... Vamos lá agora conversar aqui. Não é tentando te colocar na parede. Foi Deus te usando? Com certeza. Ou você quis reproduzir uma profecia do pastor Massinho? Deus. Tanto que eu falei essa língua acho que 2, 3 vezes. Ah, não foi a primeira vez que tu falou? Não. Uma profecia. Não, mas não foi a língua. Foi o idioma que você tentou... Sim, né? sim. Fábio, não. Foi Deus. Primeiro que eu tô no altar. Não vou ficar brincando com essas coisas. Aí eu quero falar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Agora, nós somos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ver que a profecia bate. Eu estou falando para ela de uma nação, eu estou falando dos Estados Unidos. E a língua que eu uso está falando daquela nação. Então, é uma coisa que... Quem é espiritual... Resumindo aqui a resposta.
Quem é espiritual entende que é espiritual. Você nunca vai conversar e explicar algumas coisas da igreja para um ateu. Como que você vai explicar para um ateu o que você sente na hora do culto, o Espírito Santo que move você? Ele vai conseguir entender? Não vai. Agora, a minha preocupação é que tem crentes que não estão entendendo o Espírito Santo de Deus. Não estão entendendo o agir. Não estão entendendo o trabalhar. O problema é que tem gente que está dentro da casa e não está entendendo o que Deus está fazendo. Esse é o problema. E o problema de alguns, eles acreditam nos dons espirituais e sobrenaturais. Só que alguns veem essa questão como sensacionalismo. Pegam até no seu pé também, naquele episódio que o anjo está aqui, aí você foi... Os sacerdotes caíram. Até você mostrou um vídeo ali, né? Acabou de mostrar um vídeo, a criança brincando, que A tá criança, caindo. sim, Exato, sim. exato. Assim, o sacerdote, quando não aguentava a unção, caía. Não sei se foi João, né? Ele teve uma visão que ele caiu de frente, escondeu o seu rosto. Nunca você vai conseguir entender o que é espiritual para quem é espiritual. Nunca. Você vai bater a cabeça, vai tentar falar e nunca. Eu sei que eu sou usado por Deus. Aquela profecia que eu entendi edificou. Ele é falso profeta. Então pega a profecia que eu entreguei para qualquer pessoa e vê se foi mentira ou verdade. Vê se aquilo que... Já que chegou casos, Deus está pregando, Fábio. E a pessoa chegar no último minuto da mensagem. Ninguém conhecia a pessoa ali dentro. E Deus falar coisas com a pessoa que ninguém sabia. Coisas que a pessoa fez à tarde. Coisas que tá fora do normal. Então seria um desafio que você faz. Acabou. Alguém que você profetizou, entregou, vai lá e expõe então a profecia que não deu certo. Foi mentira. Não sei o quê. É assim que funcionam as coisas. Então, na verdade, assim, quem fala que é falsa profecia ou falsa alguma coisa são pessoas tá correndo um risco. Exato. Tá correndo um risco. Quando eu falo pra alguém, você não é usado por Deus e o que você tá fazendo é sensacionalismo, eu tô correndo 2 riscos. Primeiro, eu posso estar caindo no pecado de blasfêmia do Espírito Santo, porque pode ser o Espírito Santo de Deus que tá induzindo aquela pessoa. Não julgue. Quando a pessoa tá lá pulando, rodando, se é o Espírito Santo que tá alegrando aquela pessoa quer pular, não julgue, não aponta, não dê risada. Você pode estar caindo num pecado de blasfêmia, muito sério. E tem gente que me chama de anticristo, demônio na rede social. É um pecado grave. Quando eu atribuo a Deus, o que é de Deus ao demônio. Então, quando eu falo assim, não é Deus que tá usando, com qual base você tá falando isso? Será que é Deus mesmo que... Então, assim, a dúvida pode partir de qualquer pessoa. O que não pode partir é o desrespeito, é o descrédito. É o duvidar, entendeu? Só que a dúvida, ela tem 3 fases. Ela tem a dúvida de não acreditar, de primeira fase. Ela tem a dúvida de quase acreditar. E ela tem a dúvida que chega à apostasia. Que a Bíblia diz que muitos vão cair no pecado de apostasia. Isso é um problema.